Olá pessoal, não dá pra negar que os lugares abandonados têm algo que fascina, atrai e assusta ao mesmo tempo. Há alguns anos as pessoas caminhavam e a vida borbulhava nesses lugares, mas agora tudo o que resta são poeira e lembranças. Não é nada surpreendente que muitas pessoas queiram visitar esses lugares abandonados. Infelizmente, ir até muitos desses locais abandonados não é tão fácil, mas às vezes não é necessário. Afinal, você pode viajar até eles sem se levantar da sua poltrona ou sofá favorito. Vocês estão prontos? Vamos lá! Engarrafamento em uma floresta belga. O que você espera encontrar numa floresta? Mamíferos e pássaros da floresta? Óbvio. Talvez alguma cabana de um guarda florestal? Claro. Talvez um edifício abandonado? Isso também é possível. Mas você definitivamente não espera um engarrafamento. No meio de uma densa floresta no sul da Bélgica, não muito longe de um assentamento chamado Chantillon, existe um verdadeiro cemitério de carros antigos. Carros retrô que lentamente enferrujam e se desfazem no meio de faias e carvalhos. Mas como eles chegaram aqui, especialmente nessa quantidade? Dizem as lendas que o cemitério de carros apareceu quando soldados dos Estados Unidos destacados nessa região, após a Segunda Guerra Mundial, esconderam os seus carros recém-comprados aqui. O custo do envio dos veículos para os Estados Unidos era muito alto. É claro que os proprietários desses carros não planejavam abandoná-los para sempre. Eles planejavam buscá-los depois, mas não conseguiram. Ano após ano, os carros deixados ao ar livre foram gradualmente destruídos pelo tempo. Não demorou muito e esse lugar ficou parecido com uma cena de um filme sobre o apocalipse. A impressão é que as pessoas paradas no trânsito abandonaram seus carros para escapar de algum perigo terrível. Antes, havia 4 cemitérios de automóveis e cerca de 500 carros nos arredores de Chantillon. Mas hoje em dia sobrou apenas um desses locais abandonados. Ele contém entre 100 e 150 veículos, sendo alguns deles modelos bastante antigos. No entanto, foram adicionados ao local outros carros, cujos proprietários estiveram por aqui anos mais tarde. Parque Japonês de Esculturas. Os parques japoneses são lugares onde reina a tranquilidade. Eles são muito bonitos e neles você pode observar a natureza e refletir sobre a eternidade. Mas não no parque da cidade japonesa de Osawano, na província de Toyama. Quer dizer, é claro que você pode tentar relaxar, mas é preciso estar preparado para uma constante sensação estranha, como se alguém estivesse te observando. Como, por exemplo, centenas de olhos de pedra. Aqui se encontram cerca de 800 estátuas de pedra, muitas das quais provavelmente representam pessoas reais. Elas são incrivelmente detalhadas e estão até vestidas com roupas diferentes. Assustador? E como? Porém, o mais curioso é que este parque está completamente abandonado. Em 1989, as estátuas foram feitas por um escultor chinês para um empresário local chamado Mutsuo Furukawa, que pagou mais de 54 milhões de dólares por elas. Furukawa esperava que dessa maneira pudesse perpetuar seu nome e a memória de todas as suas pessoas queridas. Mas após a morte do empresário, o parque de esculturas rapidamente entrou em decadência. Durante algum tempo, ele ficou esquecido por todos, até que um dia um fotógrafo encontrou as esculturas assustadoras e escreveu sobre elas em seu blog. Desde então, o parque começou a atrair turistas. Fortes de Montsel. Os fortes marítimos de Montsel são pequenas torres construídas na foz do rio Tamisa que serviam para proporcionar proteção contra ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, eles parecem frágeis demais para serem instalações militares, mas veja só, muitos anos se passaram e os fortes continuam de pé. Eles são praticamente bunkers, prontos para suportar qualquer perigo, ao mesmo tempo que são quase que totalmente independentes um do outro. Não é surpreendente que esses fortes foram os responsáveis por derrubar 22 aeronaves, 30 bombas voadoras e até por contribuir para o afundamento de um submarino. No entanto, eles foram abandonados após a guerra e começaram a ser usados por estações de rádio piratas. Cidade de Bouri.
A cidade fantasma de Bowery, localizada na Califórnia, não é considerada um monumento histórico nacional por acaso. Todos os edifícios aqui estão preservados da mesma forma em que foram deixados pelas pessoas. Tudo começou no ano de 1859, quando um tal William Bowery descobriu uma grande reserva de ouro nessa área. Apesar de que o William morreu no ano seguinte, uma cidade com seu nome apareceu perto do campo de mineração e começou a crescer muito rapidamente. No início, apenas 20 mineiros moravam aqui, mas em 1880 a população de Bowery já tinha alcançado 10 mil pessoas. Naquela época, a cidade era o lar de muitas famílias, bandidos, trabalhadores, comerciantes e visitantes de muitos países diferentes. Numa certa época, havia aqui 65 bares, várias casas de jogos e muitos estabelecimentos com má reputação, ou seja, uma grande cidade pequena. Bowery prosperou do final de 1877 até o meio ou mesmo até o final de 1880, quando as reservas de ouro começaram a diminuir lentamente. As receitas caíram e as pessoas começaram a deixar a cidade. Com elas, se foi também a vida em Bowery. Em 1917, a ferrovia que levava até lá foi fechada, e em 1940, a última mina e os últimos correios deixaram de funcionar. Bowery se transformou em uma verdadeira cidade fantasma no Velho Oeste. Atualmente existem aqui cerca de 110 estruturas. Os que visitam a cidade podem passear pelas ruas desertas que antes eram um bairro movimentado. Pequenos fragmentos de porcelana, pregos quadrados e garrafas estão espalhadas por toda Bowery, mas é proibido levar qualquer coisa daqui, mesmo que pequena. Existe até uma lenda de que todos os objetos dessa cidade fantasma têm uma maldição. Parque temático Camelot. A história do rei Arthur e dos seus cavaleiros da Távola Redonda é uma lenda verdadeiramente inspiradora. Quantos filmes e até desenhos animados foram feitos sobre esse assunto? Há hotéis no estilo do rei Arthur, restaurantes no estilo do rei Arthur, os parques de diversões, é claro, também não foram deixados de fora dessa. Foi assim que em 1983, no condado inglês de Lancashire, foi inaugurado o parque temático Camelot. Ele estava localizado em um terreno de aproximadamente 57 hectares e contava com muitas atrações, tanto para os mais jovens como para os adultos. Tudo foi construído num estilo pseudo-medieval e durante muitos anos os visitantes adoravam visitá-lo. Infelizmente, até o lugar mais bacana pode acabar fechando, e este foi o destino de Camelot. Depois de quase 30 anos de funcionamento, o parque foi fechado. Os proprietários culparam o mau tempo e vários eventos, como as Olimpíadas, pela redução do número de visitantes. O parque se encontra hoje em um estado de completo abandono e pode muito bem servir como um ótimo local para as gravações de um filme sobre o fim do mundo. Galeria Borbônica. Bem debaixo de Nápoles há um túnel subterrâneo. Não, é mais do que um túnel, é uma verdadeira cápsula do tempo. O sistema de túneis e cavernas foi originalmente criado em 1800 para salvar o rei Fernando II das Duas Sicílias da ira do povo, já que a situação era turbulenta. Depois, a Galeria Borbônica ficou abandonada até o início da década de 1930, quando começou a ser usada como uma instalação para o armazenamento de veículos de contrabando. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local se tornou um hospital militar e um abrigo contra bombas. Quando a guerra terminou, o túnel foi selado e esquecido durante muitos anos até ser reaberto em 2005. Hoje em dia, qualquer um pode descer até o antigo túnel real. Ao longo dos anos, muitas coisas foram acumuladas lá. Aqui foram jogados pedregulhos de construções, televisores e frigoríficos velhos, carros e motos avariados, sem mencionar os itens que sobraram dos tempos de contrabando. Ou seja, há muito para ver aqui. Duque de Lancaster. As embarcações abandonadas impressionam tanto quanto as cidades e edifícios abandonados. Uma delas é o navio britânico chamado Duque de Lancaster. Ele foi construído em 1956 para ser uma balsa de passageiros e um cruzeiro marítimo. Sim, uma embarcação multitarefa. Na função de balsa, o Duque fez principalmente a rota Reysham-Belfast. Cobrindo distâncias mais longas, ele foi para Dinamarca, Bélgica, Noruega, Holanda e Espanha. Desde meados da década de 1960, navios de passageiros como o Duque de Lancaster foram gradualmente substituídos por balsas para carro. Mesmo assim, o Duque ficou em uso até 1978. Finalmente foi desativado e desde então enferruja silenciosamente, sobrevivendo à sua idade. Dizem que, a princípio, as autoridades do país de Gales queriam transformá-lo em um grande hotel com 300 quartos. Depois, o Duque ia se transformar na maior galeria de arte ao ar livre, um projeto que quase se concretizou. Afinal, o navio foi coberto com vários grafites
convites, sendo alguns deles de artistas de renome. Mas infelizmente em 2017, ambos os lados do navio foram pintados de preto. Desde aquela época, o Duke só faz desmoronar lentamente. Usinas de Wellington. As centrais elétricas alimentadas a carvão dificilmente podem ser chamadas de ecológicas. Dizem que elas emitem milhões de toneladas de gases do efeito estufa e partículas tóxicas sólidas na atmosfera. É por isso que há uma discussão constante sobre a necessidade de reduzir o número dessas centrais elétricas. As usinas de Wellington foram construídas no final dos anos 50 e início dos 60 em Derbyshire, Inglaterra. As duas centrais tinham uma capacidade máxima de 804 megawatts e eram as únicas centrais elétricas desse tipo no Reino Unido, mas nem isso impediu que fechassem. Em 1999, as centrais elétricas foram desativadas e desde então estão inativas. É claro que há discussões sobre a demolição desses edifícios inúteis, mas até agora nada concreto foi feito em relação a isso. Estação de Aldwych. O metrô de Londres é considerado um dos maiores do mundo. A ideia de criar uma linha férrea subterrânea surgiu pela primeira vez na década de 1830, ou seja, há muito tempo. Mas a história começou mesmo em 1863, com a abertura da primeira linha entre Paddington e Farringdon. Naquela época eram usados vagões de madeira com iluminação a gás, puxados por locomotivas. No dia da inauguração, 38 mil pessoas usaram o metrô, o que foi um verdadeiro sucesso. O metrô decidiu avançar com a construção. Hoje em dia são 11 linhas no metrô de Londres. Elas são usadas por até 5 milhões de passageiros todos os dias, ou seja, muitas pessoas. No entanto, mesmo em um metrô tão movimentado como o de Londres, há plataformas fantasmas abandonadas. Um dos exemplos mais famosos é a estação de Aldwych, em Westminster. Ela foi aberta em 1907 e primeiramente recebeu o nome de Strand, o mesmo nome da rua em que está localizada. Ela era a estação final da curta linha de Piccadilly. Durante o seu funcionamento, diversas vezes se cogitou fechá-la. Poucas pessoas a usavam e a sua manutenção custava bastante dinheiro. Eventualmente, as partes obsoletas da estação e os túneis vazios foram usados durante as duas guerras mundiais para proteger obras de arte do bombardeio. Depois, nos tempos de paz, os vagões voltaram a passar por aqui, mas apenas nos dias úteis e nas horas de pico. Aldwych foi finalmente fechada em 1994, quando o custo de substituição dos elevadores foi considerado demasiado elevado em comparação com a receita gerada pela estação. Mas esse não foi o fim da sua história. A estação é frequentemente utilizada como cenário para vários filmes e séries de TV. Aldwych pode ser vista, por exemplo, em Sherlock, no sexto Velozes e Furiosos, Desejo e Reparação e V de Vingança. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.